Olá, amigos, sou o professor Ricardo Russell do Espaço Jurídico e estou dando continuidade aqui às nossas dicas para a segunda fase de Direito Administrativo, analisando agora a última prova, o 10º exame da prova da OAB. No vídeo anterior, a gente analisou a peça processual e agora vamos falar um pouquinho sobre cada uma das 4 questões que foram lá apresentadas no enunciado. Vamos para a primeira questão, então. Durante o ano de 2010, o município T concedeu a subvenção social à Associação S para instalação de projetos de assistência social para criança com até 6 anos de idade, totalizando o valor de R$ 300 mil. Ao final do exercício, foi encaminhado ao competente Tribunal de Contas do Estado a prestação de contas dos recursos subvencionados. Em sua análise, o TCE detectou algumas irregularidades e, após o devido processo legal, oportunizando o contraditório e ampla defesa dos interessados, imputou o débito de R$ 150 mil ao prefeito responsável pela concessão da subvenção e solidariamente à entidade subvencionada. Próximo slide aí, Lucas. Considerando a situação hipotética apresentada, responda aos questionamentos a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente à causa. E os argumentos foram esses aí que vai aparecer no quadro agora. A. É juridicamente possível ao TCE, na análise da referida prestação de contas, imputar o débito à entidade privada? Era o primeiro questionamento. Se essa imputação de débito ela era viável. E B. Qual é a natureza jurídica da decisão do TCE que resultou em imputação de débito por dano causado ao erário? Então, gente, a primeira alternativa é o quê? Correta. A resposta é sim, porque a própria Constituição permite essa medida por parte do TCE. Quer ver? Vamos lá, vamos ver aí o material. Não, Lucas, é o próximo. Esse aí, gente. A resposta é sim, com base no que diz o artigo único, o parágrafo único do artigo 70 da Constituição, que diz o seguinte, artigo 70. O artigo 70 fala no seu caput: a fiscalização contábil, financeira, orçamentária, operacional e patrimonial da União e das entidades da administração de indireta e indireta, quanto à legalidade, legitimidade, economicidade e aplicação das subvenções e renúncia das receitas, será exercida pelo Congresso Nacional, mediante controle externo e pelo sistema de controle externo em cada poder. Aí, em seguida, o parágrafo único diz o quê? Bota aí o material, o próximo slide, Lucas. Parágrafo único: prestará contas ao TCE, qualquer pessoa física ou jurídica, pública ou privada, que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou administre bens e valores públicos ou pelo quais a União responda ou que em nome desta assuma obrigações de natureza pecuniária. Então, percebam, gente, recebeu recurso público, certo? O poder público, ele vai o quê, gente? A pessoa que recebeu o dinheiro público, ele vai ter obrigação de quê? De prestar contas ao Tribunal de Contas respectivo. Se a conta for da União, vai ser o TCU, se for estadual, municipal, vai ser ao TSE, salvo se existir lá o Tribunal de Contas municipal. E, verificando o TCE que há irregularidade, ele poderá sim imputar a multa. Aí a gente entra na dúvida de qual é a natureza, justamente da segunda questão, qual é a natureza jurídica dessa multa. E, na verdade, a natureza jurídica dessa multa é de título executivo extrajudicial. Por quê? Vamos lá para o próximo slide, Lucas. Olha o que diz aí o parágrafo 3º do artigo 71. As decisões do tribunal de que resulte imputação de débito ou multa terão eficácia de título executivo. Ou seja, a própria Constituição diz que esse título ele é executivo. Agora, o CPC, ele aborda, volta lá de novo para o material, Lucas, olha aí, o CPC ele diz: são títulos executivos extrajudiciais todos os demais títulos a que, por disposição expressa, a lei atribuir força executiva. Então, percebam, gente,
juntando a Constituição com o Código de Processo Civil, temos um título executivo aqui extrajudicial. É essa a natureza jurídica dessa imputação de débito do Tribunal de Contas. Agora, no espelho, ele nem pedia que você falasse que era título executivo extrajudicial. A FGV se contentou com quem dissesse tão somente, citando a Constituição, que era um título executivo. Vamos para a próxima questão, que é a segunda questão aí do nosso material. Maria, jovem integrante da alta sociedade paulistana, apesar de não trabalhar, reside há 2 anos em um dos bairros nobres da capital paulista. Visto que recebe do Estado de São Paulo o pensionamento mensal decorrente da morte do seu pai, ex-servidor público. Ocorre que, após voltar de viagem ao exterior, foi surpreendida com a suspensão do pagamento da referida pensão, em razão de determinação judicial. Em razão disso, deixou de pagar a conta de luz de sua casa por 2 meses consecutivos, o que acarretou, após a prévia notificação pelo concessionário prestadora do serviço público, o corte do fornecimento de luz em sua residência. Considerando a narrativa fática acima, responda aos itens a seguir, empregando os argumentos jurídicos apropriados e a fundamentação legal pertinente ao caso. E foram feitas as seguintes perguntas. Bota aí o próximo material. A. À luz dos princípios da continuidade e do equilíbrio econômico-financeiro do contrato de concessão de serviço público, é lícito o corte de luz realizado pela concessionária? B. O Código de Defesa do Consumidor pode ser aplicado irrestritamente à relação entre usuários e prestadores de serviços públicos? A simples menção ou transcrição não irá pontuar. Então, gente, vejam, alternativa A. A pergunta básica é: pode ou não pode cortar o serviço público daquele usuário inadimplente? Se você pega um autor de direito do consumidor, ele vai dizer que não, que não pode, que se procure os meios ordinários para poder garantir a cobrança da dívida. E que cortar é uma forma abusiva de cobrar. É isso que os professores de direito do consumidor dizem. Entretanto, a lei de serviço público, ela é clara ao afirmar o seguinte: é possível sim o corte do usuário inadimplente, desde que haja prévio aviso. Está lá na lei do serviço público. Quer ver? Bota aí o próximo slide para a gente dar uma olhada. Olha aqui, ó, artigo 6º da Lei 8987. Não se caracteriza como descontinuidade do serviço público a sua interrupção em situação de emergência ou após prévio aviso quando motivadas por razões de ordem técnica ou de segurança das instalações e por inadimplência do usuário, considerando o interesse da coletividade. Então, gente, percebam, não dá para tratar, conforme a lei, o usuário da mesma forma que se trata o consumidor. Por quê? Porque temos aqui uma lei específica, a lei do serviço público. Então, a resposta para a alternativa A é que, sim, pode ser realizado o corte por expressa disposição legal, lá o artigo 6º, inciso 2 da lei do serviço público. Pode sim, desde que haja prévio aviso, como enunciado da questão disse que houve. Então, esse corte ele pode sim, em se tratando de relação entre usuário e poder público, ele pode sim ser realizado, ou de concessionário de serviço público, diferentemente do que acontece com um consumidor e o fornecedor de serviço. E em relação à segunda alternativa, a segunda pergunta, a pergunta B, tem que falar o quê? Que o Código de Defesa do Consumidor ele não pode ser aplicado de forma irrestrita em relação à relação com o poder público, o concessionário de serviço público e o usuário. Por quê? Porque nós temos normas específicas que regulam o direito administrativo, a lei de serviço público. Então, você só vai aplicar o Código de Defesa do Consumidor de forma subsidiária. Era isso que queria o enunciado da questão. Ok, gente? Vamos encerrar esse vídeo e no próximo vídeo vamos ver as duas últimas questões que caíram na última prova, no 10º exame da prova da OAB em Direito Administrativo.